Olá, galera! Sejam bem-vindos à nossa aula de biologia, né? Meu nome é Alaine Torres. Vamos caminhar juntos nessa disciplina, nessa nova forma aí, né, de essas aulas presenciais, essa nova jornada que temos pela frente. Primeiramente, desejo que todos estejam bem, que os familiares de vocês também estejam bem e que todos estejam se cuidando, se protegendo, para que em breve nós possamos estar juntinhos novamente nas nossas aulas presenciais, tão significativas, tão calorosas e tão proveitosas, não é mesmo? Então, gente, o nosso tema de hoje, da nossa aula de biologia, a gente escolheu tendo em vista assuntos pertinentes ao Enem, certo? Então, a nossa aula de hoje é sobre a cadeia alimentar e a sua importância para o fluxo de energia na biosfera. Beleza? Vamos juntos? Então, vocês acham o quê? O que é que o sol, o capim, o boi, o ser humano, eles de que forma esses e outros seres vivos, eles dependem um dos outros? Vocês, e de que forma esses seres vivos, eles dependem do sol? O que é que vocês acham? Você acha que tem alguma relação entre esses seres vivos, dessa dependência um dos outros, dessa dependência do sol? O que é que o sol nos traz de tão importante? Vamos lá? Vamos pensar aí, botar a cuca para funcionar. Então, gente, obtendo energia para viver. Todos os seres vivos, pessoal, eles precisam de energia para produzir as substâncias necessárias à manutenção da vida e à sua reprodução, não é mesmo? Então, tanto nós humanos como todos os seres vivos, eles precisam de energia para realizar suas funções vitais, beleza? Então, vamos lá, aqui. Então, eles obtêm essa energia basicamente de duas maneiras. Quais seriam elas, professores? Os seres clorofilados, certo? Ou seres autotróficos, são aqueles que obtêm a energia através da energia do sol, certo? São aqueles seres, como as plantas, que produzem fotossíntese e essa fotossíntese é a fonte de energia para esses seres, certo? E existem os seres não clorofilados, que a partir que essa energia ela é adquirida a partir do consumo desses outros seres clorofilados, certo? Vamos lá para frente que vocês vão acompanhar aqui. Então, gente, com essas obtenções de energia, um ser obtendo energia de outro, um ser produzindo sua própria energia, torna-se uma cadeia alimentar. E é essa cadeia alimentar que faz com que esse fluxo de energia ele seja distribuído de organismo para organismo, certo? Então aí, ó, ao comer um bife, nós mastigamos a carne de um boi, não é verdade? E que esse boi ele se alimentou de quem? De um capim. Este é um exemplo bem simples de cadeia alimentar, certo? Ou seja, o capim, que é um ser clorofilado, certo? Ou qualquer outra planta, ele produz e obtém energia através da fotossíntese, adquirindo a luz de quem? Do sol. E o boi se alimenta desse capim, dessa planta, e aí adquire essa certa porcentagem dessa energia, certo? Nós já consumimos o boi, e aí a gente vai também adquirir parte dessa energia. Então, esse é o fluxo que vai passando de organismo para organismo, certo? Essa energia vai passando de organismo para organismo. Por isso que a gente sempre depende um dos outros. Vamos lá. A cadeia alimentar representa a relação de alimentação entre os organismos, podendo ser o quê? Entendida como animais, como tudo aquilo, animais ou plantas, faz parte do ciclo alimentar do ser vivo. Vamos ler de novo que ficou confuso, né? Cadeia alimentar representa a relação de alimentação entre os organismos, podendo ser entendida como tudo aquilo, seja animais ou plantas, que faz parte de um ciclo alimentar de um ser vivo. Então, todos aqueles seres, animais e plantas, que faz parte de um ciclo alimentar,
torna-se e forma-se a cadeia alimentar, certo? Vamos lá aqui, ó. Então, a gente está representando aqui como exemplo, né? O capim para o boi e depois o ser humano, né? Ou seja, o boi se alimentou do capim e a gente se alimentou do boi, beleza? Vamos aqui. Ou pode ser representado dessa forma aqui, ó. Só mostrando imagens. Da mesma forma, o capim, o qual o boi se alimentou, e nós, seres humanos, o que se alimentamos da carne do boi. Pode ser representada dessa outra forma, certo? Todos os seres vivos, eles possuem uma rede, uma cadeia alimentar. Então, vejam aqui no final da imagem, ó, o capim, não é? E aí, alguns insetos se alimentam desse capinho, outros besouros se alimentam desses insetos, o sapo já se alimenta desses besouros, a cobra se alimenta do sapo, e aí, por fim, esta ave se alimenta da cobra. Vejam, gente, que o fluxo de energia que foi adquirido através do sol pelo capim, essa energia vai passando de um a um assim, na cadeia alimentar, certo? Vamos aqui. Outra imagem só mostrando, mais uma vez, esse fluxo de energia passando de organismo a organismo, certo? Vamos aqui. Então, podemos observar que a partir das 3 cadeias anteriores que a gente visualizou agora, que os organismos eles conseguem alimento comendo outro ser vivo. Menos quem? As plantas e as algas, né? Que elas fazem o quê? Elas ficam lá no início da cadeia alimentar. Por quê? Porque elas produzem a sua própria energia através de quê? Da fotossíntese, que é pela luz do sol. Muito bem. Então, vejam que esses organismos clorofilados, eles sempre ficam no iniciozinho da cadeia alimentar. E toda a energia que ele produz e que ele é produzida para o seu funcionamento, ela é repassada para outros seres que se alimentam dela, certo? Passei? Não, peraí. Pronto, agora eu passei. Então, vamos lá. Então, como as plantas e a água se alimentam? Fica a pergunta, né? As algas, certo? Como é que essas plantas e essas algas se alimentam? Eu já mencionei aqui, né? As plantas e as algas, elas se alimentam de outros seres vivos? Elas não se alimentam, certo? Elas são capazes de produzir várias substâncias que vão formar seu corpo e fazê-las crescerem. Então, ela na estrutura celular das plantas e das águas, pessoal, possuem, vocês já viram, né? As células, já estudaram as células e viram que nas células vegetais, elas possuem aquela estrutura como cloroplastos. E eles são responsáveis pela obtenção da luz, né? E aí ele faz com que ocorra a fotossíntese, beleza? Então, é através da fotossíntese que eles realizam essa transformação da energia solar em fonte de energia para que realize todas as suas funções vitais. Olha só, para isso, as plantas e as algas, elas realizam uma transformação química chamada o quê? Fotossíntese. É a partir da fotossíntese, as plantas retiram água e sais minerais do solo pelas raízes e com a ajuda da luz solar, né, ela produz essa energia. Então, dependendo da posição em que ocupam na cadeia, dependendo da posição que ocupam na cadeia alimentar, os organismos eles podem ser classificados da seguinte forma, certo? Então, recapitulando e revisando. A gente viu aí a cadeia alimentar como ela é formada. A gente viu que tem aqueles seres vivos, são as plantas e as águas, ficam lá no iniciozinho das cadeias alimentares. E os organismos que vão se alimentando dela, e os organismos que vão se alimentando dela vão ganhando espaços nessa cadeia alimentar, tá bom? Os primeiros, esses que ficam lá no iniciozinho da cadeia,
são chamados de produtores. Gente, lembrem desses nomes, porque no Enem cai bastante coisas confusas para vocês tentarem assimilar, certo? Então, plantas e águas, certo? Vegetais, sempre ficam no início da cadeia, e esses são chamados os produtores, que são justamente aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento. São chamados os autotróficos, né? Ele seja por meio da fotossíntese ou por meio da quimiossíntese, que são processos químicos que ocorrem na fotossíntese, beleza? E aí, pessoal, quando esses organismos, que são os produtores, eles servem de alimentos para outros seres, esses passam a ser chamados de consumidores. E aí, esses consumidores, a gente já vai saber que eles são seres heterotróficos, ou seja, que não produzem seu próprio alimento e que necessariamente ele precisa se alimentar de outro ser vivo, certo? E aí, dependendo de qual, como é que eu posso dizer, de qual consumo ele fez, ele vai ocupar uma posição. Por exemplo, se ele foi o primeiro ser a se alimentar daquele capim, daquela planta, ele vai ser chamado de consumidor primário. Se ele foi o secundário, se ele foi o segundo consumidor, ou seja, o boi comeu capim, ele é o quê? O consumidor o quê? Primário. Nós humanos já se alimentamos do boi, que se alimentou do capim. Então, nós somos consumidor o quê? Secundário. E aí vai adiante, certo? Consumidor primário, secundário, terciário e etc. Quando chega ao final, né, quando esse nível de produtores, de consumidores, esses consumidores, ele chega a morrer, certo? Aí vai aparecer os decompositores, que são aqueles seres que vão se alimentar, certo, de organismos mortos. Quando nós morrer, que a gente for enterrado, aí vai vir quem? Várias bactérias, certo? Que vão se alimentar da nossa matéria morta. Então, essas são chamadas de decompositores. São os últimos seres da cadeia alimentar. Então, aí a gente tem produtores, consumidores e decompositores, lá no finalzinho da nossa cadeia, certo? Na prática, funciona aí a mesma imagem, né? Produtores, consumidores, consumidor primário, consumidor terciário, secundário, quer dizer. Então, o capim fica sendo como eu disse, o produtor, o boi como consumidor primário, que foi o primeiro a se alimentar daquele vegetal, daquele organismo, né? Daquele produtor, e o homem consumidor secundário, que foi já que se alimentou do boi, certo? Observação, após a morte do homem, entram em cena quem? Os decompositores, liberando a matéria orgânica de volta para o ambiente. E aí, gente, quando nós formos decompostos por essas bactérias, por esses decompositores, toda a nossa matéria e energia que vai ser absorvida do nosso organismo vai ser de volta para a Terra, certo? Vai ter de volta para o ambiente, tá bom? Então aí, você já compreendeu de onde vem a energia que abastece as cadeias alimentares? De onde? Primeiramente do Sol, que é o responsável pelos produtores conseguirem produzir a sua energia, não é? Pois é, estou respondendo de novo. Pois é, do Sol. É o Sol que fornece, sob a forma de luz, toda a energia utilizada pelos produtores. E quando um animal come uma planta, ele utiliza essa energia que a planta armazenou, certo? Então, o Sol é, portanto, a fonte de energia que mantém a fotossíntese na Terra e, consequentemente, todas as formas de vida. Beleza? Compreendido isso? E aí, gente, nos ecossistemas se estabelecem muitas cadeias alimentares. Vocês viram aí que eu dei o exemplo de 3 cadeias. Mas, às vezes, essas cadeias, elas se interligam entre outras. E aí a gente chama de teia alimentar. Certo? Olha só, nos ecossistemas se estabelecem muitas cadeias alimentares.
que se entrelaçam formando uma rede, ou chamada também de teia alimentar. Ela representa nas várias maneiras em que a energia contida no alimento flui pela comunidade ecológica. Então, essa teia alimentar são conjuntos de cadeias alimentares, vamos dizer assim, que se interligam entre si. E aí forma essa teia e esse fluxo de energia vai se distribuindo para todo o organismo que vai se alimentando um do outro. Beleza? Aí tem uma imagenzinha, né, do esquema de uma teia alimentar. Veja que a gente tem uma cadeia alimentar aqui, ó, na água, outra na terra, outra aqui umas aves, né, que se alimentam já de alguns organismos aqui terrestres, enfim. E esses animais, esses seres vivos, eles vão se interligando, formando essa teia alimentar. Beleza? Então agora, gente, voltando ao início, será que você consegue responder os questionamentos lá do início da aula? Vocês conseguem? Eu acredito que sim. Vamos lá. O sol, capim, boi e ser humano. De que forma esses seres vivos eles dependem uns dos outros? Conseguem responder isso? Sim, né? E de que forma eles dependem também do sol? Então a gente já mencionou, né? Porque o sol é a fonte, né, de energia, é em forma de luz que proporciona me enganchei. O sol, através da luz, ele proporciona a realização da fotossíntese. Então, essa fotossíntese gera energia para os produtores e os organismos vão dependendo um do outro, porque um tem que se alimentar um do outro e vai ganhando, adquirindo essas fontes, esse fluxo de energia, passando de um para o outro. Não é verdade? Então, concluindo, ó. Após esse estudo, esperamos que você consiga compreender que esses e outros seres vivos eles estão ligados pela cadeia alimentar, que é formada por quem mesmo? Quem lembra como é a cadeia alimentar? Isso, muito bem. Produtores, consumidores e quem? Decompositores. Sendo os produtores responsáveis pelas águas e pelas plantas, os consumidores que são representados por aqueles que se alimentam dos produtores e de outros consumidores também, porque a gente tem o consumidor secundário, terciário e por aí vai, não é? E, por último, os decompositores, que são representados basicamente por quem? Pelas bactérias, certo? E fungos, que transformam a matéria orgânica em substâncias minerais que são assimiladas pelos produtores. Então, a nossa matéria orgânica, às vezes a gente vê aqueles bichos no meio da estrada, mortos e às vezes já chega até o ponto de se decompor, né? Aquela matéria orgânica, ele vai ser transformada e será assimilada pela terra e os produtores, devido com as raízes, né, de suas plantas, então, vão adquirir essa energia. Então, gente, ó, é um ciclo, beleza? Então, passando aqui, a produção de alimento pelas plantas depende de quem? Principalmente do sol, da energia do sol. Por isso, todos os seres vivos, direta e indiretamente, necessariamente, a gente depende do sol, beleza? E aí, gente, eu trago algumas sugestões de pesquisas para vocês. Fiquem à vontade, beleza? São para vocês pesquisarem quais são os animais brasileiros que estão em extinção, quais as principais ameaças da biodiversidade. E é isso, a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído um pouquinho. Esse conteúdo está no capítulo 8 do livro de vocês e eu vou passar a atividadezinha aí em breve para vocês. Aguardem. Foi muito bom estar com vocês. Beijo no coração e se cuidem para que em breve nós possamos estar juntos, beleza? Cheiro!